Bom, continuando aqui a nossa discussão, a gente vai ver mais um modelo de inibição, que ele é um pouco parecido com o modelo que a gente acabou de ver, que é o de inibição competitiva parcial. O tipo de inibição que a gente vai ver agora é a inibição não competitiva parcial. E o que caracteriza esse modelo de inibição? Tá? A gente, tem, vamos começar a desenhar aqui, a nossa enzima ligando o substrato com uma constante de dissociação do complexo enzima-substrato, uma constante de catálise, que expressa a eficiência desse complexo. A gente imagina que a enzima é capaz de ligar, a enzima livre, é capaz de ligar o inibidor com uma afinidade, que a gente descreve como um KI, que é a constante de dissociação do complexo enzima-inibidor. Esse complexo enzima-inibidor é capaz de ligar o substrato, formando o nosso querido complexo ternário, ESI. Aqui a gente também pode seguir essa rota, do complexo enzima-substrato sendo capaz de ligar o inibidor. E aqui a gente assume que a ligação do substrato não atrapalha a ligação do inibidor, então aqui eu tenho o mesmo KI, ou seja, a dissociação do complexo ternário e do complexo inibidor, se dá pela mesma constante de dissociação, e a ligação do inibidor não atrapalha a ligação do substrato. Ou seja, a ligação do substrato e do inibidor são praticamente independentes, Você não tem efeito da ligação do inibidor na afinidade da enzima pelo substrato, ou não tem efeito da ligação do substrato na afinidade da enzima pelo inibidor. E uma coisa que acontece, na verdade, isso aqui, até agora, está igual à inibição não competitiva simples, onde a gente assumiu ligação de substrato e ligação de inibidor independentes, não competindo entre si pela enzima, ou não competindo pelo sítio ativo, de tal maneira que você pode ter a ligação simultânea de substrato e inibidor, à enzima. Só que no modelo anterior a gente já tinha assumido, que esse complexo ternário não tinha atividade, mas agora a gente vai assumir que ele tem uma capacidade de geração de produto que é menor do que da enzima não inibida. E a gente descreve isso dessa maneira aqui. A gente coloca na enzima sem inibidor uma constante de catálise, KCAT, e no complexo ternário, a enzima ligada ao substrato e ao inibidor, uma constante de catálise diferente que a gente escreve como beta-KCAT. E esse parâmetro beta aqui, a gente se a gente estiver falando de inibição, a gente já começa a imaginar, eu já vou apresentar esse conceito, de que ele é menor do que 1. Se ele for igual a 0, isso aqui é 0, esse complexo não funciona, não tem atividade nenhuma. Se ele fosse igual a 1, vamos imaginar que ele seja igual a 1, eu vou ter um complexo ternário com a mesma eficiência do meu complexo enzima-substrato, ou seja, tem uma molécula que não altera nada na enzima, não altera a afinidade e não altera a constante de catálise do meu complexo enzima-substrato, ou seja, eu não tenho um inibidor, Se ele fosse maior do que 1, eu estaria trabalhando com um ativador, com a molécula que faz com que a minha enzima seja mais eficiente. Mas a gente não vai discutir essa situação nessa aula. A gente vai discutir essa situação numa vida futura, quando a gente reencarnar e fizer outra disciplina, ok? Mas o racional é o mesmo para inibidores e ativadores, tá? Bom, a gente vai trabalhar com esse modelinho aqui, imaginando que beta é menor que 1, tá? E o trabalho com esse modelo, é igual a todos os outros que a gente fez até agora. Então, a gente começa escrevendo aqui as minhas constantes de equilíbrio,
Então, o KS é igual a E vezes S sobre ES. O KI é igual a E vezes I sobre EI. Tá? E eu posso descrever KI e KS também olhando para esses equilíbrios, né? Vou fazer isso com o KS dessa vez. O KS, nesse equilíbrio aqui, ele é igual a E vezes EI vezes S sobre ESI. E rearranjando essas equações, eu vou ter que ES é igual a E vezes S sobre KS. Eu acho que eu posso fazer isso mais rápido, porque afinal de contas deve ser acho que é a quinta vez que a gente faz isso, né? Então, E vezes I sobre KI. E aqui eu vou ter que ESI é igual a E vezes I, não, EI, né, perdão, complexo EI vezes S sobre KS. E aqui eu posso substituir EI por essa expressão que está aqui, né? E aí eu vou ter, então, que, né, ESI é igual a E vezes I sobre KI vezes S sobre KS, tá? Então, aqui eu já tenho expressão para ES, expressão para EI e uma expressão para ESI, que são as três formas de enzima, não, que eu tenho no meu sistema, né, além da enzima livre. Bom, segunda equação que eu vou trabalhar, e aqui a gente tem uma diferença importante, né? A velocidade de formação de produto vai ser a velocidade dessas duas reações aqui, né? A primeira reação eu vou ter, né, kcat vezes ES, constante de velocidade vezes reagente. E a segunda reação, a minha constante de velocidade agora é beta-kcat. Eu estou assumindo, então, que a ligação do inibidor diminui a minha constante de velocidade, diminui a minha constante de catálise. E eu trabalho, então, com essa constante de velocidade, beta-kcat vezes ESI. A minha terceira equação é a equação né, da concentração de enzima total, que vai ser igual a enzima livre, mais complexo enzima substrato, mais complexo enzima inibidor, mais complexo ternário, enzima substrato inibidor. E para eu continuar essa análise, eu vou dividir a equação 2 pela equação 3, né? Que nem a gente fez das outras vezes. Então, vou fazer isso aqui. Então, equação 2 dividido pela 3 é igual a VP sobre ET. Isso é igual a kcat vezes ES mais beta kcat vezes ESI sobre, né, esse denominador aqui com todas as formas, tá? Pronto. E aqui eu faço operações muito parecidas com as que a gente fez antes, né? Eu vou passar esse enzima total multiplicando para cá, né? Então, vamos fazer isso aqui embaixo. Eu vou ter, então, que VP é igual a kcat vezes ET. Aqui eu já posso substituir ES e ESI, né? Não, aqui eu tenho que tomar cuidado. O ET vai multiplicar todos os termos, né, gente? Vamos fazer o seguinte, para não dar confusão. Eu vou fatorar a kcat aqui já, tá? Então, eu vou ter, na verdade, ET vezes kcat vezes ES. Vamos fazer um passinho a mais aqui para não dar confusão. Mais beta ESI. Então, aqui, o que eu fiz? Eu fatorei kcat dos dois termos, então vou ter kcat vezes ES, kcat vezes beta ESI, né? E eu passei a enzima total multiplicando, né, aqui o meu numerador.
Tá? Então, enzima total, ela multiplica os dois termos, tá? Aqui embaixo eu vou copiar, para a gente não ter muita diferença no desenvolvimento dos, né, do numerador e do denominador, tá? Aqui eu já substituo, já posso substituir isso aqui por velocidade máxima, kcat vezes et é igual a velocidade máxima, e aqui eu já posso substituir todos os meus termos, né, por suas equações correspondentes, né? Então, beta vezes E, vezes S, vezes I, sobre KS e KI, é o que está aqui. Só estou invertendo para ficar, né, mais fácil depois. E aqui eu vou ter E mais E vezes S sobre KS, mais E vezes I sobre KI. E aqui eu vou ter, né, E vezes S vezes I sobre KS e KI. Ok? Bom, próxima etapa é eu fatorar os termos em cima e embaixo, cancelar a enzima livre aqui e aqui. Aqui eu posso fatorar S sobre KS. Então, como é que vai ficar essa equação? Eu vou ter, então, que VP vai ser igual a S sobre KS, não, a V máximo, né, perdão, V máximo vezes S sobre KS, vezes 1, que é o que sobra no primeiro termo, quando eu, né, fatoro SKS, quando eu fatoro SKS, e aqui eu vou ter beta vezes I sobre KI. Reparem que eu já estou me aproximando de uma equação com cara de equação de Michaelis com termos inibitórios, né? Aqui embaixo, né, eu só cancelei a enzima livre, então eu só vou copiar aqui para a gente, né, não ter muita confusão. Então, aqui eu tenho 1 mais S sobre KS, mais I sobre KI, mais S vezes I sobre KS e KI. E aqui eu multiplico em cima e embaixo por KS. O que vai acontecer? Eu vou cancelar esse KS com esse KS aqui. Então, em cima eu vou ter V máximo vezes S vezes 1 mais beta I sobre KI. E embaixo vou ter que aplicar a distributiva. Então, KS vezes 1 é KS. KS vezes S sobre KS, eu cancelo esses dois KS, então é S. Aqui eu só multiplico, então vou ter KS vezes I sobre KI. E aqui eu cancelo KS com KS de novo. Então, vou ter S I sobre KI. E aqui uma coisa que se faz, né, para a gente ter uma equação parecida com a de Michaelis, é eu agrupar os termos que são dependentes de KS e agrupar os termos que são dependentes de S. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Deixa eu mudar de papel. Passando para cá. Eu vou copiar essa equação aqui. Eu acabei entortando aqui o papel, ficou uma coisa meio esquisita, né? Mas vamos ver se eu consigo. Eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou ter para cá, VP, só copiando, tá, gente? V máximo vezes S vezes 1 mais beta I sobre KI, dividido por termos dependentes de KS. Opa, fiz aqui uma... Termos dependentes de KS vai ser KS vezes 1 mais I sobre KI. Já estou fatorando, né? Estou juntando e fatorando KS, mais S vezes 1
mais I sobre KI. Aqui eu já tenho uma equação muito parecida com a equação de Michaelis, né? Eu tenho aqui, ó, V igual a V máximo vezes S, termo inibitório, sobre KS mais S. Se a concentração de inibidor for igual a zero, isso aqui vira 1, isso aqui vira 1, isso aqui vira 1. Eu restauro, né, a minha equação de Michaelis-Menten. V máximo S sobre KS mais S, tá? Bom, tem gente até que faz, né, mas que isso não vai ter muita utilidade, mas talvez vocês encontrem isso em algum livro, né, o que eu brinco e chamo de cinética enzimática ostentação, que é agrupar, né, eu consigo até fazer mais uma etapa de fatoração aqui, porque 1 mais I sobre KI é um termo comum, igual aos dois termos, né? Então, posso colocar aqui como V máximo vezes S sobre 1 mais beta I sobre KI sobre, né, KS mais S vezes 1 mais I sobre KI. Então, olha só, agora a gente ficou com uma equação muito parecida com a de Michaelis-Menten, né? Eu tenho V máximo sobre S dividido por KS mais S, termos inibitórios em cima e embaixo. Né? Só aqui, né? Dá para ver, né, a fatoração, né? A equação que a gente vai usar para a gente continuar a análise desse modelo vai ser essa primeira aqui. E a gente vai seguir mais ou menos o mesmo caminho que a gente usou até agora, né, que é invertendo e vendo como se comporta, né, a equação de Lineweaver-Burke. Então, eu vou ter 1 sobre VP igual, né, eu vou inverter, colocar esse numerador, esse denominador no numerador. Então, tenho KS mais 1 sobre I sobre KI, mais S vezes 1 mais I sobre KI, dividido por esse termo aqui de cima, né? V máximo vezes S, vezes 1 mais beta I sobre KI. E aqui eu vou, né, abrir essa divisão, né? E já vou colocar no formato de Lineweaver-Burke, né? Eu vou ter KS sobre V máximo, tá? Então, vou dividir esse por esse. Vezes 1 mais I sobre KI, é a parte que está de cima. A parte que está embaixo eu tenho 1 mais beta I sobre KI. Para nossa tristeza, não dá para cancelar eles são diferentes. E aqui está faltando o S, né? Que eu vou colocar como 1 sobre S. O segundo termo é esse aqui, né? Então, eu vou ter S vezes 1 mais I sobre KI, dividido, né? E aqui eu só vou colocar, né, organizar diferentes, né? De maneira diferente. Vou colocar aqui esse cara dividindo embaixo, os termos inibitórios, né? Um em cima do outro. Aqui eu estou dividindo por S. Eu vou colocar esse dividindo por S aqui na frente, para já ficar claro o que eu vou fazer. Vou cancelar, né? E o V máximo eu vou colocar dividindo aqui separado, 1 sobre V máximo. Eu já tenho aqui uma equação com cara de equação de Lineweaver-Burke, né? 1 sobre VP igual, né, a um conjunto de constantes vezes 1 sobre S, mais, cancelando aqui a concentração do substrato, um conjunto de constantes vezes 1 sobre V máximo. Então, isso aqui, se eu colocar, né, 1 sobre VP no eixo Y e 1 sobre S no eixo X, eu tenho uma constante, que vai ser a inclinação do Lineweaver-Burke. Então, KS, V máximo, KI, beta são constantes. Concentração de inibidor é constante se eu estiver variando apenas a concentração do substrato, tá? E aqui eu também só tenho constantes, KI, beta e concentração de inibidor.
nesse tipo de experimento, a gente fixa a concentração de inibidor e varia a concentração substrato, né? A gente até usa diferentes concentrações de inibidores, mas a gente analisa cada uma delas separadamente, tá? Bom, então aqui a gente tem, então, o que seria o intercepto do gráfico de Line-Weaver-Burke, né? E a gente também pode imaginar, olha, da mesma maneira que a equação de Michaelis se reduz, né, quando I é igual a zero, isso aqui vira uma equação de Line-Weaver-Burke quando I é igual a zero, né? Isso aqui vira 1, isso aqui vira 1, isso aqui vira 1, isso aqui vira 1, todo mundo vira 1, e eu passo a ter uma equação, né? Eu já cancelei esse cara aqui, né? Então deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Eu vou ter uma equação de Line-Weaver-Burke, 1 sobre VP igual a KS V máximo vezes 1 sobre S, mais 1 sobre V máximo. Ok? Como é que fica essa equação de Line-Weaver-Burke, né? Em termos gráficos, né? Deixa eu copiar ela aqui para a gente ter mais clareza. Então, eu tenho 1 sobre VP é igual a KS sobre V máximo vezes 1 mais I sobre KI sobre 1 mais beta I sobre KI vezes 1 sobre S, e aqui mais 1 mais I sobre KI sobre 1 mais beta I sobre KI vezes 1 sobre V máximo. A pergunta que a gente tem que se fazer é, olha, se essa aqui é a inclinação da reta e essa aqui, esse aqui é o intercepto da reta, se eu for comparar essa equação de reta com a minha reta não inibida, o que vai acontecer no meu gráfico? Então, vamos pensar aqui novamente. No meu plot de Line-Weaver-Burke, 1 sobre S, né, 1 sobre V contra 1 sobre S. Eu tenho aqui a minha reta não inibida, aonde, então aqui, né, concentração de inibidor é igual a zero, o intercepto é igual a 1 sobre V máximo, e a inclinação é igual a KS sobre VM. E aqui do intercepto em X, eu tiro menos 1 sobre KS. Ok? Bom, o que acontece com essa inclinação aqui quando a concentração de inibidor, né, na presença, na verdade, de uma determinada concentração de inibidor? A gente vai fazer uma análise parecida com o que a gente fez antes, né? Por exemplo, se eu comparar I sobre KI e beta I sobre KI, qual desses números é maior ou menor? Vamos lembrar para a nossa discussão inicial do modelo de que beta é o número, né? É o fator de redução da minha constante de catálise, né? Eu estou imaginando que eu tenho uma enzima que passa a ser menos eficiente após a ligação com o inibidor. Então, beta é menor do que 1. Se beta é menor do que 1, isso quer dizer que esse número aqui é menor do que esse. Eu estou multiplicando I sobre KI por um número menor do que 1. Ok? Isso quer dizer, então, né, que, olha, se esse número aqui é menor do que esse, se esse número é menor do que esse número todo aqui é menor do que esse. Então, eu posso colocar também, né? Olha, eu vou somar um dos dois lados, né? Posso até fazer aqui sem muito trabalho, né? É claro que esse número, o denominador, vai ser maior do que esse. Não, vai ser menor, perdão. Desculpa, gente. Eu estou somando um aqui, né? Então, esse número aqui no numerador vai ser maior do que esse aqui. Isso quer dizer que essa divisão aqui, né? Essa divisão, ela é maior do que 1.
Afinal de contas, esse número aqui é maior que esse. Né? Eu estou multiplicando aqui por um número que é menor que 1. Tá? Isso quer dizer que essa inclinação aqui, na presença de um inibidor, ela vai ser maior. Então, eu vou ter uma reta que vai ser mais inclinada na presença de um inibidor. E o que a gente precisa também ver é pensar, olha, ela vai cruzar no mesmo lugar? Ela vai cruzar no ponto acima? Vamos olhar para a equação. Aqui a gente tem o mesmo tipo de comportamento. Né? Olha, inclusive, o fator é o mesmo. Né? Eu tenho aqui um número menor do que 1, multiplicando, né, esse parâmetro do meu denominador, que faz com que ele seja menor do que o numerador. Ou seja, esse número aqui ele é maior do que esse, portanto, essa razão aqui também é maior do que 1. Ou seja, eu vou ter retas que são mais inclinadas e que cruzam, né, em valores maiores também, né, acima, né, no eixo Y. Tá? O intercepto do Lineweaver-Burke também aumenta na presença de um inibidor. E como é que fica o intercepto em X? Essas retas, elas vão cruzar no mesmo lugar? Vão cruzar mais para lá ou vão cruzar mais para cá? Tá? Isso nos diz, né, nos dá uma leitura do efeito desse inibidor na afinidade macroscópica da enzima, né, no KS aparente. A gente já pode dizer que, olha, como aumentou esse intercepto aqui, né, isso significa que a velocidade máxima aparente da enzima diminuiu. Né? Lembrando que aqui é o inverso. Se esse intercepto aumenta, isso quer dizer que a velocidade máxima diminui. Ok? Então, aqui, para a gente saber o que acontece com essa reta, a gente precisa igualar 1 sobre VP, que é o eixo Y, a 0. Então, vamos fazer isso aqui. Então, o que acontece quando tudo isso aqui, 1 sobre VP, é igual a 0? Né? Eu vou fazer isso daquele jeito malandro, né, que eu fiz da outra vez. Que, olha, se isso tudo é igual a 0, eu posso passar esse cara para esse lado e ele vai ficar negativo. Né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Depois eu recupero essa equação. Eu preciso determinar qual que é o valor de 1 sobre S. Né? Pensando, olha, se eu igualei 1 sobre V igual a 0, eu quero saber qual que é o valor correspondente de X. Então, aqui o que vai acontecer? Eu tenho que, né, isolar 1 sobre S. Eu posso começar cancelando esses parâmetros aqui, V máximo, e eu posso cancelar também esses parâmetros que estão dentro de parênteses, né? São os parâmetros inibitórios. Eu cancelo 1 mais I sobre KI e cancelo 1 mais beta I sobre KI dos dois lados, né? Olha que felicidade, né? E o resultado disso é que 1 sobre S vai ser igual a menos, aqui ficou, né 1, aqui também não sobrou nada, eu cancelei tudo, e eu passo o KS dividindo, menos 1 sobre KS. Ou seja, essas retas, né, que são mais inclinadas na presença de inibidor, que cruzam no eixo Y num valor maior, elas se encontram no mesmo lugar no eixo X. E aí, né, a gente já pode fazer uma leitura em termos de parâmetros macroscópicos, né, de que isso aqui sugere que a presença desse inibidor não altera a afinidade da enzima pelo substrato, não altera o meu KS aparente, o KS na presença de inibidor. E é coerente com o que a gente viu aqui no modelo. Né? Eu já vou até adiantar essa discussão. Né? A ligação do inibidor não altera a afinidade da enzima pelo substrato. Né? E, né, a gente só vê uma queda na constante de catálise, né, teoricamente alterando a minha velocidade máxima. A gente já até pode adiantar essa discussão. Olha, se eu saturar a minha enzima com o substrato, imaginando, vou medir a minha velocidade máxima, deslocando esses equilíbrios para cá, mesmo que eu faça isso, na presença de inibidor, eu vou ter uma enzima menos eficiente. Parte da minha enzima vai ter uma constante de catálise mais baixa. Ou seja,
a minha velocidade máxima, a velocidade que eu observo, né, quando eu transformo, né, quando eu faço a maior, né, ligação possível da enzima com o substrato, né, ela é menor do que o que seria a minha velocidade máxima, né, da enzima não inibida. Então, isso também é coerente, né? O meu modelo microscópico, né, é coerente com o que eu vejo aqui em termos de parâmetro cinético macroscópico. Eu estou vendo uma diminuição da velocidade máxima conforme eu vejo um aumento nesse intercepto no plot de Lineweaver-Burke, tá? Bom, aqui o tipo de análise que a gente vai fazer, né? A gente vai continuar fazendo, né? Eu vou recuperar aqui a minha equação de Lineweaver-Burke, porque ela continua sendo muito útil, né? Deixa eu apagar isso aqui. Para eu fazer um diagnóstico do tipo de inibição e calcular os parâmetros cinéticos, eu vou fazer uma análise muito parecida com a do modelo que a gente fez antes, fazendo gráficos, né, e análises do comportamento da inclinação, como é que essa inclinação está aumentando, né? E do comportamento do intercepto, como é que esse intercepto está aumentando. Então, o primeiro passo para isso é a gente escrever eles, né, separados, né, para a gente poder fazer uma análise, né, deles, né, um de cada vez. Então, a inclinação do Lineweaver-Burke, deixa eu organizar aqui um pouquinho meu papel. A inclinação do Lineweaver-Burke, só vou copiar, tá, gente? O parâmetro está aqui. É igual a Ks sobre V máximo, vezes 1 mais I sobre KI. Aqui, para copiar isso, eu teria que tirar, né, esses cortes aqui, né? Enfim. Faz de conta que eu não cancelei nada, né? Sobre 1 mais beta I sobre KI. Esses são os parâmetros que estão multiplicando o meu X, né? O meu 1 sobre S. Ok? E o intercepto do Lineweaver-Burke, né? É esse parâmetro todo aqui. Posso copiar aqui, ó. Fazer uma equação, né? Do lado aqui, o intercepto do Lineweaver-Burke é igual a 1 mais I sobre KI sobre 1 mais beta I sobre KI vezes 1 sobre V máximo. E essas são as duas equações com as quais a gente vai trabalhar agora. Aqui a gente também, na verdade, né, a gente tem aquela discussão. Olha, esse comportamento no plot Lineweaver-Burke, ele é muito parecido com o da inibição não competitiva simples. Ou seja, como é que eu vou saber se eu estou trabalhando com uma inibição não competitiva simples, aonde isso aqui não existe, né? E uma inibição onde eu tenho esse tipo, né, de comportamento, né? O plot de Lineweaver-Burke, ele não é diagnóstico. Eu preciso fazer os gráficos, né, de inclinação e de intercepto e entender o que acontece. E a análise aqui ela vai ser muito parecida com o que a gente fez antes, né, para a inibição competitiva parcial. Se a concentração de inibidor for infinita, o que acontece com esses parâmetros aqui? Se isso aqui for infinito, esse 1 tende a zero. Aqui também. Se esse I for infinito, né, isso aqui tende a zero. Aqui também acontece isso. Se essa concentração de inibidor for infinita, esse 1 tende a zero, aqui também tende a zero, tá? Então, aqui a inclinação do Lineweaver-Burke, ela vai tender a ser Ks sobre V máximo vezes I sobre KI sobre beta I sobre KI. Tá? E aqui, né, o meu intercepto, né, do Lineweaver tende a ser, né, 1 sobre V máximo, vou trocar a ordem aqui para ficar mais bonitinho, vezes I sobre KI, sobre beta I sobre KI.
E aqui eu posso cancelar I, posso cancelar KI, posso cancelar I, posso cancelar KI. Isso significa que numa concentração de inibidor muito elevada, esse valor tende a ser KS sobre beta V máximo, e aqui tende a ser 1 sobre beta V máximo. Então, aqui eu só copiei, né, os caras que sobraram. Isso significa que num gráfico, né, se eu fizer um plot de inclinação ou de intercepto versus concentração de inibidor, o que eu vou observar? Primeiro, na ausência de inibidor, né, a minha inclinação, então, se isso aqui for 0, né, isso aqui vira 1, isso aqui vira 1, né, isso aqui some. Então, na ausência de inibidor, a inclinação é a inclinação KS sobre V máximo, que a gente observa, né, no Lineweaver-Burke, na ausência de inibidor, né. O intercepto, né, isso aqui some, isso aqui vira, né, se isso aqui for 0, né, se inibidor for igual a 0, isso aqui 0, 0, isso aqui vira 1, isso aqui vira 1, o intercepto vira 1 sobre V máximo, né, que é o intercepto que a gente vê no Lineweaver da enzima não inibida, tá? E o que, né, essa análise me diz é que esse valor aqui, conforme eu aumento a concentração de inibidor, né, eu estou aumentando esse parâmetro, essas constantes, por um parâmetro maior que 1, essa inclinação ela vai aumentar até chegar num patamar. Essas equações, elas também são equações de hipérboles, tá? E aqui, né, no caso da inclinação, né, o meu patamar é KS sobre beta V máximo. Reparem que beta é um número menor do que 1. Então, na verdade, eu estou multiplicando isso aqui por um valor de 1 sobre beta, né? Que seria um número maior do que 1, né? Eu estou invertendo aqui, né? E aqui, né, o meu intercepto vai aumentar até chegar num valor que é 1 sobre beta V máximo. Posso fazer a mesma análise, né? Como beta é um número menor do que 1, na verdade, eu estou, né, aumentando, né, o valor de 1 sobre V máximo, tá? Só pensa em números, né? Imagina que eu estou dividindo aqui por meio, dividindo por 0,1, então eu estou multiplicando esse valor por, né, por 2, por 10, né? Quanto menor for o beta, maior vai ser esse efeito, né, de elevação, conforme a gente, né, aumentar a concentração de inibidor, tá? Posso também imaginar, olha, se eu conseguisse medir a inclinação e o intercepto em valores infinitos, né, de inibidor, eu teria como medir aqui o meu beta, né, tanto no plot de intercepto quanto no plot de inclinação, né? Mas eu não tenho nenhuma ferramenta, por enquanto, para medir o valor de KI, tá? E, além disso, a gente tem todas aquelas complicações relacionadas, né, à medida, né, dessas curvas, né, de você obter esse patamar em concentrações muito elevadas de uma molécula que pode ser insolúvel, pode ser muito cara, que pode ser, né, pode ser inviável, né, a gente conseguir fazer essa saturação do sistema, tá? De qualquer maneira, vale a pena a gente perceber o seguinte, olha, se eu tiver, né, esse comportamento no plot de Lineweaver-Burke e esse comportamento nos replotes de inclinação e de intercepto, eu já posso diferenciar esse inibidor de um inibidor não competitivo simples, que é o que a gente viu na aula passada, né? Então, se eu tiver esse comportamento, eu já posso dizer, né, que eu estou trabalhando com uma inibição não competitiva parcial, tá? Bom, para a gente continuar a nossa análise, né, para conseguir calcular o KI, né, e conseguir trabalhar, né, também calcular o beta, né, e linearizar essas curvas, né, para a gente conseguir ter uma facilidade maior, não só
na representação e na análise gráfica, né, mas também nos cálculos, a gente vai usar a mesma ferramenta que a gente usou antes, que é trabalhar, né, com os valores de delta, que eu vou chamar de delta de inclinação, e delta de intercepto. O que seria o delta de inclinação? É a inclinação na presença de inibidor menos o valor de inclinação na ausência de inibidor. E a mesma coisa para o intercepto. Intercepto na presença de inibidor menos o intercepto na ausência de inibidor. Corresponde graficamente a eu fazer isso aqui, olha, eu sei a inclinação quando o inibidor é zero, e eu estou medindo, na verdade, quanto que a inclinação aumentou quando eu adicionei um certo inibidor. E aqui a mesma coisa. Quanto que o meu intercepto aumentou quando eu aumento, né, conforme eu vou aumentando a concentração de inibidor. Então, daqui, né, eu calculo o meu delta de inclinação e daqui o meu delta de intercepto, tá? Posso até pensar no plot de Liouville-Burke, né? Pensar, olha, esse aqui é o intercepto da enzima não inibida, quando não tem inibidor. O delta de intercepto, eu posso medir até aqui diretamente do eixo, né? E os deltas de inclinação, eu vou medindo aqui, delta y por delta x, delta y por delta x. Na verdade, eu vou tirando também a diferença, né? Só que em termos de inclinação, dividindo por, né, esses, né, delta y aqui por delta x. Na prática, a gente faz tudo isso no computador, calcula o intercepto, calcula a inclinação, monta uma tabela e faz esse tipo de conta aqui, né? Faz essa subtração, tá? Então, se a gente for escrever essas equações, como é que vai ficar? Deixa eu colocar isso aqui em cima, né? Então, eu vou escrever... deixa eu ver se está... Ok, aqui. Eu vou escrever o valor de inclinação, que vai ser, então, Ks sobre V máximo, vezes, né, todos esses termos inibitórios, 1 mais I sobre KI, vezes 1 mais beta I sobre KI, menos a inclinação na ausência de inibidor. Certo? Então, aqui inclinação na presença de inibidor, inclinação na ausência de inibidor. Deixa eu colocar aqui, eu não sei como é que vai, eu fiz aqui uma... Isso aqui, na verdade, vai ser, né? Vou colocar aqui em cima, vai. Delta de inclinação, tá? E o delta de intercepto, que eu vou fazer aqui do ladinho, para facilitar a nossa vida, vai ser igual aqui a minha expressão de intercepto, que está aqui, né? Então, é 1 sobre V máximo, vezes os parâmetros inibitórios, 1 mais I sobre KI, sobre 1 mais beta I sobre KI, menos 1 sobre V máximo, que é o intercepto, né, da reta do Lineweaver quando não tem inibidor, tá? Os passos aqui vão ser exatamente os mesmos do modelo anterior. Eu vou fatorar, né, os parâmetros que são comuns, né? Então, primeiro, né, eu vou trazer aqui, deixa eu separar aqui para não dar confusão. Primeiro, eu vou ter, então, que delta de inclinação vai ser igual a Ks sobre V máximo vezes 1 mais I sobre KI. Deixa eu trocar de lápis, está ruim esse lápis. Sobre 1 mais beta I sobre KI, menos 1. Ok? Muito parecido com o que a gente fez no modelo anterior. Tá? Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho, vai. O delta de inclinação vai ser igual a isso aqui. Tá? E o delta de intercepto, mesma coisa. Delta de intercepto, aqui eu fatoro, né, 1 sobre V máximo. 1 sobre V máximo, vezes, né, os termos aqui inibitórios, 1 sobre, né, 1 mais I sobre KI, dividido por 1 mais beta I sobre KI, menos 1. Tá? Aqui eu aplico o mínimo múltiplo comum,
Não, perdão, o mínimo, né, denominador, né, comum nos dois, né, vou fazer isso, né, para os dois. Então, vou ter que o delta de inclinação, vamos continuar aqui, ó, vai ser igual, então, a KS sobre V máximo. Aqui vai ficar um pouquinho complicado, mas não tem nada demais. 1 mais I sobre KI, menos, aqui é menos 1, né? Então, eu vou copiar esse termo aqui, né? Menos 1 mais beta I sobre KI. E aqui eu continuo com o mesmo denominador que eu estava. 1 mais beta I sobre KI. Ok? E aqui a mesma coisa. Isso aqui vai ficar 1 sobre V máximo, vezes, né? Que eu vou ter 1 mais I sobre KI. Coisa muito parecida, né, gente? Menos 1 mais beta I sobre KI. Dividido pelo mesmo denominador, tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou abrir os parênteses em cima, ok? E já vou começar a fazer o mínimo, né, denominador comum aqui embaixo também. Então, vamos lá. Eu vou ter... Peraí, deixa eu separar aqui para não dar confusão. KS sobre V máximo, tá? Que eu já posso tirar o colchete, né? Vamos deixar... Então, eu vou ter em cima 1 mais I sobre KI, menos 1, menos beta I sobre KI. E embaixo eu vou ter, né, já vou fazer aqui, né, o KI como, né, mínimo denominador comum, KI mais beta I. Ok? Aqui é a mesma coisa. 1 sobre V máximo, vezes 1 mais I sobre KI. As equações são iguais, né? Só vou copiar, né? Opa, perdão, olha o perigo. O perigo. Menos aqui também. Menos beta I sobre KI. Isso é uma coisa que acontece às vezes quando a gente trabalha com esses modelos, tá? A gente erra um sinal e descobre 2 horas depois, tá? Quando chega numa equação impossível, né? Bom, aqui é a mesma coisa. Então, KI mais beta vezes I sobre KI, tá? Aqui eu vou, né, cancelar esse 1, cancelo esse 1, certo? Aqui, olha só que belezinha. Eu já posso imaginar que eu vou fatorar esse KI e cancelar com esse KI embaixo, né? Esses KIs já estão nos numeradores, estão, né, nos denominadores de todos os dois termos, e esse menos 1 aqui, mais 1 já sumiu. Então, posso fazer isso. Aqui é a mesma coisa. Esses caras não existem mais, eu fatoro o KI e divido o KI, né, do denominador embaixo. Tá? Então, aí o que vai acontecer, né, é que eu vou ter que trocar de folha, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter, então, que o meu delta inclinação vai ser igual a KS sobre V máximo vezes... Aqui o que sobrou? O KS sobrou I, meta I. Eu posso até faturar o I, né, gente? Não, vamos por etapas, vai. I menos beta I. Embaixo sobrou o KI. Deixa eu colocar um parênteses aqui para não dar confusão. KI mais beta I. E desse lado aqui, né, eu vou ter que o delta de intercepto é igual a 1 sobre V máximo, vezes, aqui o que sobrou? Mesma coisa, I menos beta I. Então, I menos beta I sobre
KI mais beta I. Vou colocar um parênteses aqui para não dar confusão. Aqui uma posso já, né, sem muita dificuldade, é fatorar esse I aqui, né? Então, eu vou ter I, já vou fazer isso aqui na própria equação para a gente ganhar tempo. Eu vou ter I vezes 1 menos beta. E aqui a mesma coisa, I vezes, né, 1 menos beta. Fatorando I, aqui só sobra 1, aqui só sobra beta. Vamos fazer a mesma coisa aqui. E da mesma maneira que a gente fez no outro modelo, né, eu estou interessado, né, no inverso dessas equações. No 1 sobre a inclinação e no 1 sobre... Como é que fica isso? Eu vou ter, então, V máximo vezes KI. Já vou abrir tudo aqui, tá, gente? V máximo vezes KI mais V máximo vezes beta I, tá? Isso estava embaixo, veio para cima, dividido, né, por KS vezes I vezes 1 menos beta. Eu não vou abrir embaixo, vocês vão entender por quê. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá bom. Mesma coisa aqui. Invertendo, eu vou ter, então, V máximo vezes KI, mais V máximo vezes beta I, dividido por I vezes 1 menos beta. Tá? E aqui eu já posso abrir, né, essas equações, né? Eu vou ter aqui, ó, então, igual V máximo vezes KI dividido por KS vezes 1 menos beta, e aqui eu já vou organizar de um jeito, né, para facilitar a minha interpretação. Eu separei o I, que está dividindo aqui embaixo, né, como 1 sobre I. E aqui a mesma coisa, eu vou colocar V máximo vezes beta vezes I, e aqui eu vou ter KS vezes 1 menos beta, eu vou colocar o I aqui no final, para ficar mais claro que eu posso cancelar esses dois aqui. E aqui a mesma coisa, né? Eu vou ter, então, V máximo vezes KI sobre 1 menos beta, vezes 1 sobre I, então só estou abrindo aqui, dividindo, né? Mais V máximo vezes beta vezes I, e aqui eu vou inverter para ficar claro também que eu posso cancelar o I. 1 menos beta, I. Cancelo aqui. Essas são as equações que eu vou usar para montar os meus gráficos. Então, percebam, se eu colocar esse cara no eixo Y, 1 sobre delta de inclinação e 1 sobre I. Não, perdão. Se eu colocar 1 sobre delta de inclinação no eixo Y e 1 sobre I no eixo X, eu tenho uma equação de reta. Né? Isso aqui é uma constante, isso aqui também é constante. Eu vou até apagar aqui para ficar mais bonitinho. Tá? E aqui é a mesma coisa. Vamos apagar esse cara aqui. Ó. Equação de reta também. Se eu colocar esse cara no Y e esse cara no X. Constante, 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 constante. Beta. Aqui também. Constante, 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 tudo constante. Aqui também. V máximo, KI, beta são constantes, V máximo, beta são constantes. Tá? Então, se eu fizer um gráfico aqui, colocando, então, 1 sobre delta de inclinação e 1 sobre concentração de inibidor, eu vou ter uma reta, e aqui eu também vou ter uma reta. Então, aqui é 1 sobre delta de intercepto,
e 1 sobre delta de inibidor. O que vai acontecer com essas minhas retas aqui? É só olhar para as equações. Nesse gráfico aqui, a minha inclinação vai corresponder a esse apanhado de constantes. Aqui, a minha inclinação vai corresponder a esse apanhado de constantes. O meu intercepto aqui vai corresponder a esse conjunto de constantes. Então, beta, V máximo. Vou inverter, eu gosto de botar o beta na frente. KS sobre 1 menos beta. E aqui já vai acontecer uma coisa interessante. Esse intercepto vai ser igual a beta, V máximo, sobre 1 menos beta. Se eu conheço o valor de V máximo, e eu conheço o valor de V máximo até do próprio experimento que eu estou fazendo, do meu Lineweaver-Burke, aqui eu conheço V máximo, daqui eu meço KS, né? Se eu conheço V máximo, sabendo esse valor, eu consigo calcular beta. Então, daqui eu tiro o valor de beta. Eu posso tirar o valor de beta daqui também, porque eu conheço V máximo, conheço KS. A única variável aqui que falta é beta, eu igualo essa expressão a esse valor que eu obtenho do gráfico. E aí, olha só, sabendo o valor de beta, eu posso calcular o valor de KI. Porque aqui, por exemplo, se eu medir essa inclinação, ela vai ser igual a essa expressão. Eu conheço V máximo, conheço beta. Posso calcular KI. Também posso calcular KI daqui. Conheço V máximo, conheço KS, conheço beta. Posso calcular daqui. Uma coisa interessante desse modelo é que eu posso confrontar esse valor de KI com esse valor de KI, posso confrontar esse valor de beta com esse valor de beta, para ver se eu tenho coerência interna. Então, aqui é um nível a mais de confirmação de que eu tenho uma inibição não competitiva parcial, ok? Então, recapitulando, eu tenho esse comportamento no Lineweaver-Burke, mas o diagnóstico começa a ficar mais claro quando eu tenho esses replotes de inclinação e de intercepto, e o que confirma o meu modelo são esses replotes secundários de comportamento linear, onde eu posso confrontar KI e beta, olhando, né, para o delta inclinação e para o delta intercepto. E aí vem aquela pergunta, né, que não quer calar, o que acontece aqui, né, no intercepto em X, né? Vamos fazer isso aqui em cima? Eu posso imaginar, olha, o que acontece quando 1 sobre delta de inclinação, que é igual a tudo isso aqui, que é igual a tudo isso aqui, é igual a zero? O que acontece quando 1 sobre delta de intercepto é igual a zero? Né? Quando tudo isso aqui é igual a zero. Qual é o valor de 1 sobre I? Mesma coisa. Quando isso aqui é igual a zero, né? Qual é o valor de 1 sobre I? Vamos calcular aqui em cima mesmo, tá? Deixa eu apagar aqui, apagar isso aqui, tá? E aí eu vou malandramente passar esse cara para cá, ele vai ficar negativo, então posso apagar isso aqui para cá, apago isso e faço isso. Aqui é a mesma coisa, passei esse cara para cá, ele fica negativo. Deixa eu apagar esse igualzinho aqui, que ele deixou de ter sentido, né? Pronto. Então, esse cara ficou negativo. E eu quero saber o valor de 1 sobre I, né? É o que está aqui, né? Quanto vale 1 sobre I? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar V máximo, cancelo V máximo. Cancelo 1 menos beta. Aqui é a mesma coisa. Cancelo 1 menos beta. Cancelo 1 menos beta. Cancelo V máximo. Cancelo KS também. Isso é muito interessante. O que vai acontecer aqui é que 1 sobre I vai ser igual a menos beta, que é o cara que sobreviveu aqui, né? Sobre KI, que é o cara que sobrou aqui, que eu vou passar dividindo. E aqui também. Olha que coisa linda, gente. 1 sobre I vai ser igual a menos beta, né? Esses caras todos sumiram e KI vem aqui para baixo, né? E isso é a coisa mais linda do mundo, tá?
quando você trabalha com esse tipo de modelo, com esse tipo de sistema, né, o que você observa é que, olha, o valor aqui no eixo X é menos beta sobre KI, e o valor no eixo X aqui também é menos beta sobre KI. Tá? São iguais. Então, tem gente que até para né, se exibir nos papers, né, coloca, né, os dois replotes, né, secundários, né, no mesmo gráfico. Né? Então, aqui é 1 sobre delta intercepto, ou delta inclinação. Aqui, 1 sobre delta intercepto, 1 sobre delta inclinação. Calcula aqui valor de beta, valor de KI, e mostra que eles se cruzam no mesmo lugar. Então, aqui você tem mais um nível de confirmação de que esse inibidor, né, corresponde a esse sisteminha aqui. Tá? Bom, a gente já discutiu, né, a relação, né, entre esse parâmetro beta microscópico e o efeito, né, na velocidade máxima aparente da enzima. Também por que a gente não vê efeito no KS aparente da enzima. Então, eu acho que para a gente finalizar a discussão desse modelo, só resta realmente a gente destacar poucas coisas. Tá? Aquela questão que a gente já discutiu desde o começo, de que beta é um número pequeno, quanto menor for o beta, né, menor vai ser a atividade, né, dessa enzima, mesmo que você sature o sistema, certo? Então, recapitulando, né? Não, saturando o sistema aqui, né? Perdão, gente. Estou imaginando que eu, saturando o sistema com substrato, eu jogo para cá, né? Se beta for muito pequeno, né? Você vai ter uma enzima, né? Um complexo ternário com uma atividade muito baixa. Então, quanto menor o beta, melhor é esse tipo de inibidor. E eu posso imaginar que se beta for igual a zero, né? Eu tenho aqui um complexo ternário que é inativo, e isso se resume, né, a uma inibição não competitiva simples. Então, a inibição não competitiva simples, ela pode ser entendida, né, como uma situação particular da inibição não competitiva parcial, quando beta foi igual a zero. Ok? E aqui ressalta-se ainda mais, né, aquela discussão que a gente teve na aula anterior sobre a diferenciação, né, de grupos de ligação ao substrato e grupos que fazem, né, a reação química. Eu teria aqui, então, uma molécula de inibidor, né, que ao se ligar, né, vamos pensar, a enzima, né, estou imaginando aqui, não interfere em nada nos grupos de ligação, né, a ligação de substrato e de inibidor são independentes, mas com a ligação do inibidor, você tem um reposicionamento do grupo catalítico, né, e uma atividade menor, né, do complexo enzima-substrato, né, nesse complexo ternário, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido o modelo, as equações, e é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém